Hello everybody and welcome back to another lesson. Bem-vindos a mais uma lição, espero que todos estejam indo muito bem e hoje nós vamos aprender aqui 3 segredos para você se tornar um autodidata em inglês. Então preste muita atenção nessa aula porque você vai sair daqui com tudo que você precisa para nunca mais depender de um professor 100% do tempo para ficar te explicando as coisas. Você vai entender como é possível aprender inteiramente sozinho ou sozinha, ou seja, finalmente se tornar um autodidata, assim como eu me tornei. Eu vou compartilhar esse segredo aqui com você. E antes de prosseguir, eu só queria te mostrar uma foto de uma revista, ela chama-se Speak Up. É bem antiga e acho que hoje já não tem mais à venda e foi através dessa revista que eu descobri uma das maiores técnicas para se aprender inglês fluente. Então, se você quiser fazer essa mesma descoberta que eu fiz, presta muita atenção nessa aula, porque até o final dela você vai entender exatamente como essa técnica funciona e vai também saber exatamente como utilizá-la para melhorar e aprender inglês muito mais rápido. Então, hoje eu vou te mostrar aqui como se tornar um autodidata em inglês em apenas uma semana. Exatamente isso que você está escutando. Em apenas uma semana você vai saber exatamente o que precisa fazer para começar a aprender inglês 100% sozinho ou sozinha daqui para frente. E antes de eu te explicar esses 3 passos simples para se tornar um autodidata em inglês em apenas uma semana, eu quero que você entenda o seguinte. O grande problema hoje que impede as pessoas de se tornarem autodidatas em inglês não é a falta de tempo, a falta de talento, a falta de dinheiro ou ter passado da idade para aprender. O que realmente impede as pessoas de conseguirem fazer isso é simplesmente a falta de um método de aprendizado eficiente que faça com que elas se motivem até chegar ao seu objetivo de falar inglês fluente. A falta de um método claro e eficiente é algo que interfere diretamente na sua motivação. E sem motivação, ninguém consegue fazer nada. É ou não é verdade? Mas o que cria a motivação? Um objetivo, uma recompensa. Você não concorda que quando você tem um prêmio no final de alguma jornada, você acaba não prestando atenção nas dificuldades que aparecem no caminho? Assim como tinha nos desenhos animados antigamente, aquele cavalinho que a pessoa colocava uma cenoura na frente e o cavalinho ia buscando a cenoura e acabava esquecendo do caminho longo que ele tinha que percorrer para chegar até o objetivo, porque o foco dele era na cenoura, na recompensa, e isso mantinha o cavalo ou o burrico lá motivado para continuar. E nós somos da mesma forma, basta olhar aí o que acontece todos os anos nas estradas do país inteiro em época de férias. As pessoas se dispõem a enfrentar um trânsito infernal para chegar no objetivo que elas desejam muito, ou seja, a recompensa lá de chegar numa praia, num lugar de descanso, a possibilidade de rever amigos, familiares, é ou não é verdade? Mas se você só tem um objetivo, uma recompensa no final, isso não vai ser suficiente para manter você motivado. Sabe por quê? Porque você precisa de um mapa que te leve até o lugar onde você quer chegar. Sem esse mapa, você não vai conseguir chegar lá e não adianta ter todo esse objetivo na sua frente. É como se você tentasse fazer uma viagem para um lugar aí que você nunca teve antes e que tem lá um lugar muito bonito, você deseja muito chegar lá, mas você não tem um mapa para chegar lá. Então não adianta ter só o objetivo e não ter o mapa, um GPS que te leve até lá. Se você tentasse fazer isso sem um mapa, você ficaria inseguro, perdido, teria que parar diversas vezes no meio do caminho para pedir informações ou, na pior das hipóteses aí, decidiria voltar para casa e desistir completamente da viagem. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas hoje quando elas tentam se tornar autodidatas em inglês, porque elas acabam embarcando em uma viagem sem ter um mapa, sem ter um GPS que indique o caminho exato que elas precisam percorrer para chegar até o objetivo desejado. Mesmo sabendo o quanto seria incrível conseguir falar inglês fluente, todas as oportunidades que isso pode trazer para alguém, as pessoas terminam ficando sem a mínima ideia do que elas precisam fazer para chegar até esse objetivo. Então elas acabam se perdendo no meio da viagem, ficam confusas com tantas informações desencontradas, param, às vezes por muitos anos, e, infelizmente, muitas vezes acabam desistindo e começam a acreditar que aprender inglês é difícil, ou pior ainda, começam a acreditar que tem algo de errado com elas. Então, que elas não servem para aprender inglês e esse tipo de coisa. Eu escuto muito isso dos meus alunos, porque, é claro, quando elas olham outras pessoas conseguindo aprender inglês, elas
chegam a uma conclusão de que tem algo de errado com elas, quando, na verdade, a única diferença entre você, que não conseguiu aprender inglês, e uma pessoa que conseguiu aprender inglês, é que essa pessoa tinha um mapa para chegar até esse objetivo, um GPS, um método eficiente que você não tinha. Esta é a única diferença entre quem não fala inglês, quem acha que inglês é difícil e quem consegue falar inglês com mais facilidade e em menos tempo. Então, eu espero que você tenha entendido aí que esse sonho é possível e está ao alcance de qualquer pessoa. Não é necessário que você tenha uma inteligência acima do normal, não é necessário que você tenha muito dinheiro ou que você seja uma pessoa que tenha muitas horas do seu dia disponível para aprender. E também não é necessário que você tenha começado a aprender inglês na infância. Eu comecei na minha idade adulta já e cheguei à fluência muito perto da fluência de um nativo falando inglês. E também não se faz necessário que você viaje para fora do Brasil para conseguir falar inglês fluente. Isso são apenas mitos que muitas pessoas ouviram e começaram a espalhar por aí sem nenhuma comprovação. Só para você ter uma ideia, antes de eu ter viajado para os Estados Unidos pela primeira vez, eu acreditava que todos os brasileiros que moravam lá falavam inglês muito bem ou já eram fluentes. Eu acredito que você também, se nunca viajou para lá, tem esse mesmo pensamento. Mas, para minha surpresa, nos quase 10 anos que eu morei lá, eu descobri que praticamente 90% dos brasileiros que moram lá nos Estados Unidos há muito tempo não falam nem o inglês básico. Pode acreditar. Sabe por quê? Porque as dificuldades que eles encontravam para aprender inglês lá nos Estados Unidos eram as mesmas que eles tinham quando estavam aqui no Brasil. Falta de método, falta de um mapa e de um caminho. Quando você vai morar lá fora, o inglês não entra na sua cabeça por osmose. Você precisa ter um método de prática ou você não chega a lugar nenhum, como é o caso desses praticamente 90% dos brasileiros que moram lá. E sobre você não ter tempo para aprender inglês, eu preciso te dizer que a grande maioria das pessoas não faz a menor ideia do tempo que realmente é necessário para aprender. Você sabia que se você praticar apenas 45 minutos por dia de inglês, você já estará aprendendo até 250% mais rápido do que você aprenderia na maioria dos cursos de inglês famosos? Isso não é nenhum milagre, basta você fazer uma conta matemática simples. As escolas de inglês hoje oferecem na sua maioria cursos de no máximo 4 horas semanais, sendo que nesses cursos o seu tempo de prática efetiva é reduzido e compartilhado com outros alunos. Assim, dessas 4 horas você provavelmente irá falar inglês de verdade cerca de 30 minutos. E olhe lá, em um mês você vai ter praticado a fala, que é uma das coisas mais importantes, por somente 2 horas, quando muito. Estudando sozinho ou sozinha, de 45 a 60 minutos por dia, você vai estar praticando em torno de 7 horas em apenas uma única semana. Ou seja, muito mais do que você vai praticar em uma escola de inglês. E por consequência, você vai ter um resultado infinitamente maior. E quando você pratica sozinho, você consegue ouvir e falar muito mais do que quando você está numa sala de aula e tem que dividir o seu tempo com outros alunos. Agora presta atenção nisso. Se você é daqueles ou daquelas que acredita que já passou da idade para aprender ou que agora já está muito velho, muito velha para fazer isso, eu preciso te dar uma notícia. Uma pesquisa da Universidade de Haifa, em Israel, mostrou que adultos levam mais vantagem na hora de aprender um novo idioma em relação às crianças. Isso é muito simples de entender. Nós adultos conhecemos os significados das coisas e nós podemos associar palavras novas que a gente aprende com as imagens daquilo que a gente já conhece. Já uma criança, por exemplo, que não conhece um canguru, quando ela aprende essa palavra nova, canguru, ela tem que associar alguma imagem. Mas se ela nunca viu um canguru antes, ela primeiro vai ter que ver a imagem do canguru para só então conseguir associar com a palavra canguru. E você, que já é adulto, já tem esse conhecimento. Então, quando você ouve aquela palavra e alguém te fala que é um canguru, você simplesmente associa com a imagem que você já tem na sua cabeça. Muito simples. E para você ver como realmente é possível aprender inglês, independente de qualquer dificuldade que você ache hoje que você tenha, eu vou te contar uma história aqui sobre uma pessoa que eu conheci que, contra todas as dificuldades, conseguiu realizar esse sonho de falar inglês. Isso que você está vendo na tela aí é a foto de uma cafeteria que eu trabalhei logo nos primeiros anos que eu morei nos Estados Unidos. Lá eu cheguei até a ser promovido a Shift Leader, que é uma espécie de supervisor de turno.
a pessoa que fica abaixo do gerente. Entre outras coisas, uma das minhas tarefas era treinar novos funcionários. E naquela época, muitos brasileiros chegavam lá para trabalhar nas cafeterias. Um deles foi esse rapaz chamado João. A gente chamava ele carinhosamente de Joãozinho. Ele era lá do interior de Minas Gerais, não falava absolutamente nada de inglês e ainda por cima, pessoal, ele era muito envergonhado. E o João já estava com quase 30 anos de idade e tinha uma baixa escolaridade. Então, logo no início, eu acreditei que treinar ele seria uma tarefa bem difícil, já que tudo que estava escrito nas máquinas lá para fazer café era em inglês, todos os nomes, sabores de cafés também, e óbvio, os clientes teriam que ser atendidos em inglês. Sinceramente, nas 2 primeiras semanas, eu e meu chefe chegamos a pensar que ele não daria conta do trabalho. Mas eu insisti para que a gente desse a ele mais algum tempo para se adaptar e tentar aprender. Eu tinha certeza que eu podia ajudar ele a aprender o suficiente para lidar com aquelas situações e logo ele estaria dominando o trabalho. E assim eu segui ele ensinando sobre o trabalho e sobre como ele deveria aprender inglês quando ele saísse do trabalho para praticar e adquirir esse conhecimento. E o que aconteceu alguns meses depois, quando eu já não trabalhava mais por lá, me surpreendeu muito. Um dia de folga do meu outro trabalho, eu resolvi passar na cafeteria que eu trabalhava antes para ver quem estava lá atendendo naquele turno. Quando eu entrei na loja, eu vi lá no fundo o João. Ele estava trabalhando sozinho. Mas o mais incrível é que não só ele estava trabalhando sozinho, como também estava escorado numa janela, conversando com um policial americano totalmente em inglês. Eu não conseguia acreditar que eu estava vendo aquilo acontecer. Contra todas as dificuldades, mas com muito esforço, lá estava ele fazendo o que muitas pessoas passam uma vida inteira sem conseguir fazer. Ele não estava falando inglês fluente com o policial, é claro, mas sem dúvida nenhuma, com prática e dedicação, ele chegaria à fluência. Você não concorda que mesmo assim é algo incrível? Para uma pessoa que era envergonhada, de baixa escolaridade, idade adulta, sem nunca ter estudado inglês antes, eu só te contei essa história para te mostrar que não importa a sua idade ou o tipo de trabalho que você exerce ou qual é a sua história. Assim como o João conseguiu, você também consegue. Basta ter nas suas mãos um método de aprendizado que você com certeza vai conseguir chegar lá. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Esses 3 passos simples para te tornar um autodidata em inglês, que eu chamo de OLS, que quer dizer Objective, Learn and Shadowing. Então, o passo número 1, Objective. Assim como em uma viagem que eu te falei antes lá, para você conseguir aprender inglês de verdade, você precisa de um destino, um objetivo que vai te motivar a aprender. Assim como aquela cenourinha que fica lá na frente do cavalo, lá dos desenhos animados. É muito importante que você escreva esse objetivo da forma mais clara possível. Não importa qual seja o seu objetivo, ele tem que ser algo muito forte, algo que você deseja muito. Seja uma viagem para os Estados Unidos, para a Europa, para a Inglaterra, para o Canadá ou qualquer outro país que você sonhe em conhecer, ou talvez você queira poder simplesmente ler alguns dos milhares de livros que tem em inglês que jamais foram traduzidos para o português, ou que tal poder assistir um filme inteiro em inglês sem precisar olhar para as legendas, entender entrevistas, músicas, ler jornais de outros países, entre tantas outras coisas. Muitas pessoas têm o desejo de estudar fora do Brasil ou até se mudar para um país de primeiro mundo com as suas famílias. Qualquer que seja esse objetivo para você, ele precisa ser algo que te deixe muito feliz só com a possibilidade de ter esse objetivo realizado. Quando você escreve e mentaliza a realização do seu objetivo, isso envia uma mensagem para o seu subconsciente para que ele comece a trabalhar, para seguir os caminhos que te levam até lá. Foi exatamente isso que eu fiz quando eu realmente decidi que não haveria outra opção para mim a não ser me tornar fluente em inglês. Eu não tinha certeza de como exatamente as coisas iriam acontecer, mas a minha mente já estava buscando incessantemente por respostas. E logo eu consegui encontrar o método certo para chegar no meu objetivo de falar inglês fluente. E depois disso, mesmo sendo uma pessoa sem nenhum talento especial, eu consegui realizar todos aqueles sonhos que eu tinha visualizado anteriormente de viver, trabalhar, estudar nos Estados Unidos por anos e ainda poder visitar muitos outros países. Mas nada disso teria sido possível se antes eu não tivesse tomado
um tempo para sentar e escrever os meus objetivos. Escreva os seus objetivos em uma folha de papel e cole num lugar onde você possa vê-los e mentalizá-los todos os dias. Agora que você já tem o seu destino aí, o seu objetivo, você precisa ter um mapa, um GPS que te mostre o caminho que você precisa percorrer para chegar até esse objetivo. E é exatamente isso que você vai aprender nos próximos 2 passos. Learn and shadowing. Então, para que você consiga aprender inglês sozinho, com sucesso, são necessárias algumas coisas muito básicas, mas de extrema importância. Preste muita atenção nelas. Número 1, você precisa separar os horários para estudar. Dessa forma, você não deixa para o acaso. Quando nós temos dia e hora para fazer as coisas, elas realmente acontecem. Quando nós deixamos que as coisas aconteçam ou comecem quando a gente tiver mais tempo ou quando a gente tiver afim, elas nunca vão acontecer. Número 2, você precisa praticar com materiais que são primeiramente focados em situações comuns do dia a dia. Jamais estude com palavras soltas, você só estará prejudicando a sua memória. Você aprende muito mais quando vê, ouve e fala uma frase do que se tentar aprender cada palavra separadamente. Estudando através de materiais com frases, você começa a aprender aquilo que se chama de linguagem de alta frequência, que nada mais é do que as frases, estruturas e vocabulários mais comuns utilizados em uma conversação do cotidiano. Quando você pratica através desses materiais, você economiza tempo usando direto aquilo que é mais importante para a conversação, deixando de fora as coisas que você raramente usaria na hora de falar com alguém em inglês. É como se você pudesse estudar o conteúdo principal de um livro de 500 páginas através de um resumo de apenas 20 páginas. Ou seja, você está absorvendo muito mais rápido aquilo que fará a maior diferença na hora de falar inglês com outras pessoas. Da mesma maneira que as pessoas que têm sucesso com provas de concursos e vestibular, que obtêm o conhecimento principalmente através de resumos, porque não faz sentido estudar todo o conteúdo quando na prova só vai ser exigido uma pequena parte de todo esse conteúdo. Número 3, é muito importante que na hora de aprender e praticar, você fale em voz alta aquilo que aprende. Se você quer aprender a falar inglês, você precisa falar. Parece meio óbvio dizer isso, é ou não é? Você não aprende a falar inglês somente escutando inglês. Você aprende falando. Da mesma forma que você não ganha músculos em uma academia apenas ouvindo o professor falar sobre como se fazem exercícios. Você ganha músculos colocando em prática aquelas sequências de exercícios que o professor ensina na academia. Você não concorda com isso? Quando você repete o que você aprende em voz alta, você trabalha o que se chama de muscle memory, que é a memória muscular. Assim como alguém que está tentando aprender a tocar violão, que precisa treinar ali diversas vezes a posição dos dedos até que consiga fazer os acordes de forma mais fácil e automática. E quando você consegue fazer uma coisa de forma automática, sem precisar ficar pensando antes de fazer aquele movimento, é quando você adquiriu a memória muscular, muscle memory. E no inglês, você precisa entregar para os músculos do seu rosto e da sua boca essa memória muscular dos movimentos necessários para fazer os novos sons que você está aprendendo. E agora vamos para o passo número 3, shadowing. Você lembra daquela revista que eu te mostrei lá no início, chamada Speak Up? Então, com essa revista eu fiz uma das maiores descobertas que me levaram a me tornar um autodidata em inglês e a chegar à fluência muito mais rápido. Foi nessa revista que eu, sem querer, descobri a técnica de shadowing, que em português quer dizer fazer sombra, ou imitar alguém ou alguma coisa como uma sombra, e você vai entender como isso se aplica no aprendizado de inglês. Naquela revista era muito comum encontrar diálogos de pessoas sendo entrevistadas sobre diversos assuntos do cotidiano. E no início eu estudava esses diálogos apenas lendo e traduzindo e repetindo 1 ou 2 vezes. Mas foi quando eu comecei a recitar em voz alta esses diálogos de forma incessante, imitando o ritmo e a pronúncia literalmente como uma sombra, foi que realmente eu comecei a perceber uma grande evolução na minha pronúncia e na minha capacidade de conversar em inglês com outras pessoas. Então, eu comecei a fazer isso com todos os materiais que eu encontrava que se tratavam de situações do dia a dia. Em pouco tempo, eu já estava conseguindo conversar em inglês de uma forma
simples, mas com uma pronúncia muito clara e eficiente. Parece até meio óbvio dizer que praticar uma coisa imitando muitas vezes os movimentos certos vão eventualmente acabar te levando à forma certa de fazer aquilo, é ou não é? Mas muitas pessoas, sem perceber, estudam inglês apenas mentalmente ou escutando e vendo vídeos, sem realmente falar o idioma ou imitar quem sabe falar. Elas alegam que não tem com quem conversar. Mas você não precisa ter com quem conversar para praticar a fala em inglês. Quando você tem materiais focados na conversação, com frases que você pode ler, ouvir e recitar usando a técnica de shadowing em voz alta inúmeras vezes, você consegue replicar o processo de uma conversa. E se você seguir esses 3 passos que eu te ensinei aqui, traçar o seu objetivo, usar os materiais certos focados na linguagem de alta frequência, planejar os seus horários de prática e, por último, praticar a técnica de shadowing, com certeza você já terá se tornado um autodidata em inglês e será apenas uma questão de tempo até que você chegue ao seu maior objetivo, que é falar inglês com fluência. Esses 3 passos formam o seu mapa, o seu GPS para te levar até o seu objetivo final. Mas agora você pode estar aí um pouco assustado ou assustada sem saber como colocar tudo isso que eu te ensinei aqui em prática sozinho ou sozinha. Não se preocupe, existem milhares de pessoas como você que me procuram todos os dias para saber se existe algum curso que ensine através destes métodos, utilizando isso que eu te mostrei aqui nessa aula. E foi para ajudar você e milhares de outras pessoas que me procuram a resolverem esse problema que eu criei os meus próprios materiais de ensino utilizando esses métodos. E assim nasceu o meu curso completo de inglês chamado Inglês Winner VIP. Com ele, você consegue colocar em prática exatamente o que eu te ensinei aqui de uma forma simples e organizada em uma única ferramenta. Nesse curso, você aprende a montar o seu cronograma de estudos de acordo com a sua disponibilidade, recebe todos os materiais que precisa em sequência para aprender inglês e ganha acesso a exercícios simples que estimulam a sua fluência no idioma com aulas focadas na conversação. Você não vai precisar passar anos estudando em uma escola de inglês e nem vai precisar passar horas e mais horas tentando entender regras gramaticais. Estudando apenas de 45 a 60 minutos por dia, através de videoaulas curtas e objetivas, você vai ser capaz de começar a se comunicar em inglês em apenas alguns meses, assim como eu consegui. Esse curso vai fazer você literalmente pegar um atalho para chegar à fluência em inglês, enquanto outras pessoas precisam ficar aí anos e mais anos tentando aprender. Você vai ter acesso imediato ao que realmente funciona, direto com quem já passou por todas as dificuldades e separou só aquilo que funciona para te entregar. Mais de 5.000 alunos já conquistaram o grande sonho de falar inglês com esse método e com você não vai ser diferente. É literalmente como se você tivesse um ingresso VIP nas suas mãos para passar na frente de todo mundo e aproveitar primeiro todas as oportunidades que o inglês pode trazer para sua vida. Quando você menos esperar, já vai estar entendendo o que falam nos seus filmes favoritos, nas suas músicas e livros. Além de começar a se destacar entre os seus amigos e colegas de trabalho, elevando assim a sua autoestima e até o seu valor para o mercado. Já imaginou? Finalmente você ser aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa de uma ajuda com o inglês? Ou ser aquela pessoa que todo mundo chama quando aparece um estrangeiro no trabalho, num evento ou numa festa? Não seria incrível? O segredo do enorme sucesso dos meus alunos VIP está na metodologia que eu utilizo nas aulas chamada de retenção contínua, onde você não precisa sofrer para memorizar as coisas novas que aprende, visto que o conteúdo é distribuído dentro do curso de forma que você revê as mesmas estruturas e vocabulários em diversas aulas sendo usadas em diferentes temas, aprendendo sempre através de frases ao invés de palavras soltas. Assim, você internaliza as estruturas gramaticais da língua inglesa de maneira simples, sem precisar estudar regras complicadas. Isso tudo acaba moldando a maneira natural pela qual as pessoas aprendem a sua língua materna. E é exatamente assim que você aprende dentro do meu curso Inglês Winner VIP. Esse método serve para qualquer pessoa, tanto para quem ainda está no absoluto zero e nunca estudou antes,
quanto para quem já está aprendendo, mas ainda se sente um pouco travado. Mesmo que você já tenha tentado muitas e muitas vezes antes sem sucesso, esse curso vai te mostrar um novo modelo mais simples e mais efetivo de aprendizado. No curso Inglês Winner VIP, você ganha acesso exclusivo a 5 módulos que te ensinam do nível básico até o nível avançado. Tudo que você precisa para falar inglês nas mais variadas situações da vida real. Logo na introdução do curso, a primeira coisa que você aprende a fazer é traçar o seu objetivo e organizar o seu cronograma de estudos. Esse passo já vai te colocar na frente da maioria das pessoas que tentam aprender inglês, pois ele é um dos passos mais importantes para que você tenha consistência com resultados reais. Depois, você entra no módulo 1 e 2, que é o nível iniciante ou o inglês para sobrevivência. Que tal então sair do zero de uma vez por todas? Aqui você vai aprender tudo o que precisa para poder falar inglês em alguma das situações mais comuns, como falar o seu nome, descrever lugares, falar da sua família, trabalho, coisas que você gosta e não gosta de fazer, transportes, compras e muito mais. E ainda vai aprender as pronúncias mais comuns da língua inglesa. Ao concluir esses 2 módulos, você já vai saber o suficiente para usar inglês em viagens, conversar com turistas ou até passar em uma entrevista simples de emprego se quiser. Tudo isso com apenas 2 módulos. Depois você chega nos módulos 3 e 4, que são pré-intermediário e intermediário. Aqui você vai aprender a dominar as estruturas mais avançadas da língua inglesa de uma forma natural e também vai fazer uma revisão mais aprofundada de tudo que você já viu nos módulos anteriores. Olha só algumas das coisas que você vai aprender aqui: estruturas avançadas para conversação, vocabulário mais aprofundado, situações para falar inglês em negócios, aprender a contar histórias em inglês com expressões sobre o passado, o futuro, contar coisas que aconteceram com você e com outras pessoas e muito mais. Em apenas 5 meses, terminando esses 2 módulos, você já vai estar sabendo o equivalente a 2 anos de um curso tradicional de inglês. Você já vai ser capaz de expressar suas ideias e pensamentos com riqueza de detalhes em praticamente qualquer situação comum do dia a dia. Imagina isso, em poucos meses você poderá estar literalmente conversando em inglês. Depois você chega no módulo 5, que é o módulo avançado, e essa é a fase de polir tudo aquilo que você já aprendeu até aqui, com aulas focadas no desenvolvimento da sua fluência. Nós vamos fazer uma revisão do básico até o avançado e você já vai ser capaz de acompanhar aulas 100% em inglês, sempre utilizando o método da retenção contínua, que ajuda a sua memória a gravar as coisas de uma maneira simples e natural. Você vai ter acesso a informações preciosas para realmente se tornar um falante avançado da língua inglesa. Finalizando esse módulo, você já fará parte de um grupo seleto de pessoas que sabem falar inglês no Brasil. Já imaginou poder colocar no seu currículo que você finalmente fala inglês? Algo que menos de 5% da população brasileira consegue fazer? Quanto você seria valorizado por isso? Além de começar a ser visto pelas pessoas à sua volta como alguém extremamente inteligente por conseguir falar uma segunda língua. Não importa a sua idade, não importa o seu conhecimento em computadores e nem se você tem pouco tempo para estudar. O método Inglês Winner foi desenvolvido cuidadosamente para que qualquer pessoa que esteja disposta a aprender possa se beneficiar e atingir o seu sonho de falar inglês. Além das aulas normais do currículo do curso, você ainda vai ganhar acesso gratuitamente a todos os materiais em áudio e PDF das lições para baixar e poder estudar quando e onde quiser. Além disso, ao final de cada módulo do curso, você recebe um certificado de conclusão que é válido em todo o Brasil. Mas e se você tiver dúvidas? Os nossos professores altamente qualificados estarão lá, esperando para te ajudar assim que a sua dúvida surgir, através dos comentários que você pode deixar na nossa comunidade de alunos. Você nunca vai estar sozinho. O Inglês Winner VIP é um curso 100% online para que você possa acessar no seu tempo e estudar de acordo com os seus horários através do computador, do tablet, celular ou até a sua Smart TV. Chega de agendas apertadas ou de perder conteúdo por atrasos no trânsito. Você vai poder aprender enquanto está se exercitando na academia, cozinhando, limpando sua casa, usando o seu meio de transporte favorito ou até deitado no conforto da sua cama, se quiser. Eu quero muito que você tenha a oportunidade de fazer parte desse curso comigo, para que você possa aproveitar tudo que ele tem para te oferecer o mais rápido possível. Mas eu sei que você deve estar aí se perguntando: quanto custa para eu poder ter acesso a tudo isso? Em primeiro lugar, você precisa prestar atenção no fato de que qualquer quantia que você coloque em conhecimento não é um custo, e sim
um investimento que vai te mostrar seus rendimentos quando você conseguir aquela tão sonhada promoção no trabalho, assim como eu consegui no passado, ou quando você receber uma ligação oferecendo a oportunidade de uma vida e ter certeza que você está preparado ou preparada para agarrá-la. Este investimento se paga quando você consegue fazer aquela viagem dos seus sonhos sem precisar de um intérprete ou de um tradutor para te ajudar, ou quando você finalmente passa em uma entrevista que te dá a oportunidade de estudar, trabalhar ou até morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, Canadá, Austrália e muitos outros lugares. Mas antes de eu te mostrar quanto você precisa investir para fazer parte do meu curso VIP hoje, eu quero que você preste muita atenção nas opções que você tem atualmente para aprender inglês. Se você resolver aprender através de uma escola tradicional, você vai precisar investir algo em torno de 10 a 15 mil reais com mensalidades, e isso sem contar os custos com transportes, materiais, taxas de matrículas, renovações que podem chegar a mais alguns milhares de reais. Agora, se você optar por professores particulares de inglês, cada aula pode chegar a R$150. E para que você possa ter um resultado razoável, você precisa fazer no mínimo aí 2 aulas particulares por semana. Isso seria um total de R$1.200 por mês. Eu não sei você, mas é preciso ter muita certeza dos resultados para investir R$14.400 por ano em aulas particulares. Mas você também pode optar por não fazer nada e continuar perdendo oportunidades de crescimento e de realizar os seus maiores sonhos. Mas calma, nem tudo está perdido. Você pode sim optar por entrar no meu curso VIP hoje sem precisar investir 10 ou 15 mil reais em 5 anos com cursos tradicionais e também sem precisar investir 14 mil reais por aulas particulares anualmente. A verdade é que você não vai precisar investir nem a metade desse valor para fazer parte do meu curso VIP. Hoje, esse curso completo está avaliado em R$ 2.497. Certamente um investimento muito pequeno para tudo que ele oferece, mas eu preparei algo ainda mais especial em agradecimento por você ter ficado comigo até o final dessa aula e por você fazer parte da minha lista VIP. Hoje você vai poder entrar para o meu grupo exclusivo de alunos do curso VIP investindo apenas 12 pequenas parcelas de R$ 109,80 ou um único investimento de R$ 1.127 através do seu cartão de crédito. Eu sei que pode até parecer brincadeira, mas você está tendo uma oportunidade única de conquistar o sonho de estar falando inglês em poucos meses por apenas 12 parcelas de somente R$ 109,80 no seu cartão de crédito, sem taxas abusivas de matrículas, sem renovações e sem taxas extras para ter acesso a materiais de estudos. Com esse pequeno investimento, você ganha acesso ao curso completo e todos os materiais que ele oferece para sempre. Então, garanta sua vaga nesse curso agora, clicando no botão aqui embaixo onde diz "Quero garantir minha vaga". Ao clicar nesse botão, você vai ser direcionado para a nossa plataforma de pagamento. Basta preencher com seus dados e escolher a melhor forma de pagamento para você. Seus dados estarão 100% seguros porque nós trabalhamos com a Hotmart, que é hoje a maior e mais segura plataforma de pagamentos de cursos online do Brasil. Tem mais! Para te mostrar que eu estou realmente empenhado em te ajudar, olha só os bônus exclusivos que eu vou te entregar inteiramente grátis quando você começar o meu curso VIP hoje. Esses bônus são curso A Pronúncia Perfeita, que é um treinamento exclusivo para você aprender tudo o que precisa para ter uma pronúncia elogiável em inglês que impressione até os falantes nativos da língua. Você nunca mais vai ter medo de falar inglês na frente de ninguém, porque vai saber exatamente como pronunciar aquilo que causa muita dor de cabeça para a maioria das pessoas que tentam aprender inglês. Bônus número 2, o curso A Memória Perfeita. Nesse curso eu vou te ensinar todas as técnicas e segredos que eu e os maiores poliglotas do mundo utilizamos para memorizar e aprender qualquer coisa muito mais rápido. Dentro dele você vai encontrar técnicas que se encaixam perfeitamente no seu estilo único de aprendizagem e que te fazem avançar a uma velocidade até 10 vezes maior. Esses 2 cursos que eu estou te dando como bônus são vendidos separadamente no meu website por R$ 297 cada um e você não vai precisar pagar nada por eles. Então você vai ter acesso completo e para sempre ao meu curso Inglês Winner VIP no valor de R$ 2.497, mais o curso A Pronúncia Perfeita no valor de R$ 297 e mais o curso A Memória Perfeita no valor de R$ 297. Tudo isso somaria um total de R$ 3.091.
mas que hoje você vai poder adquirir por um único investimento de apenas R$ 1.127 ou 12 pequenas parcelas de somente R$ 109,80 através do seu cartão de crédito. Se você dividir esse valor de R$ 109,80 por 30 dias, você estaria investindo apenas R$ 3,66 por dia, o preço de um cafezinho para ter acesso a um curso completo de inglês que irá transformar a sua vida para melhor para sempre. Mas não é só isso, eu ainda vou disponibilizar para você inteiramente grátis aulas ao vivo em grupo todas as semanas com um dos nossos professores como bônus. Nessas aulas, você vai poder aprender, tirar suas dúvidas e rever conceitos importantes, se mantendo sempre em contato com o idioma de uma forma divertida através de textos, músicas, diálogos e muito mais. Esse bônus sozinho, anualmente, está avaliado em R$ 1.987, mas hoje você vai poder ter acesso a ele sem precisar pagar absolutamente nada. Então, através desse pacote exclusivo, você vai estar recebendo o meu curso Inglês Winner VIP completo, com acesso vitalício no valor de R$ 2.497, mais o curso A Pronúncia Perfeita no valor de R$ 297, mais o curso A Memória Perfeita no valor de R$ 297, mais aulas ao vivo semanais para sempre no valor de R$ 1.987, o que seria um total de R$ 5.078 que você vai poder acessar agora por um único investimento de apenas R$ 1.127, que também pode ser parcelado em até 12 vezes de somente R$ 109,80 no seu cartão de crédito. Para começar a colher todos os benefícios desse pacote incrível, ainda hoje, clique no botão que está logo aqui abaixo onde diz "Quero garantir minha vaga". Venha fazer parte desse grupo exclusivo de pessoas que estão aprendendo inglês muito mais rápido. Mas talvez você possa estar se perguntando, e se eu não gostar do curso, o que acontece? Não se preocupe, eu criei uma super garantia para te proteger. Assim você não corre nenhum risco e tem total liberdade de escolha. Se dentro de 30 dias, após a sua inscrição, você não estiver maravilhado ou maravilhada com o que encontrou dentro do meu curso, basta você me enviar um e-mail que eu faço questão de devolver todo o seu investimento, centavo por centavo, sem ficar te incomodando com perguntas. E nós ainda continuamos amigos e eu estarei sempre fazendo o possível para te ajudar da melhor forma. Mas eu quero ir mais longe. Se depois de 6 meses você chegar no final do meu curso e tiver feito tudo o que eu disse para você fazer lá dentro, e mesmo assim achar que ele não valeu de nada para você, eu faço questão de comprar o seu acesso de volta pelo dobro do preço. É isso mesmo, eu compro o seu acesso pelo dobro do preço que você pagou. Eu estou fazendo isso porque eu confio 100% no meu método e eu sei o quanto ele ajudou e ainda ajuda milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo a aprenderem inglês todos os dias. E também acredito que essa é uma forma honesta e respeitosa de tratar o seu tempo e o seu dinheiro. Agora eu tenho 2 avisos muito importantes para você. Essa promoção para esse pacote exclusivo, nesse valor do curso, com todos os bônus, não é para todo mundo e não vai ficar no ar por muito tempo. Por isso, garanta a sua vaga o mais rápido possível. Aviso número 2, se você é do tipo de pessoa que entra em um curso só para olhar e não está realmente decidido ou decidida a aprender inglês de verdade, não entre no meu curso VIP. Deixe essa oportunidade para pessoas que realmente querem aprender inglês. Elas ficarão agradecidas. Mas, se você está decidido ou decidida a se destacar tanto na sua vida pessoal como profissional e começar a ser visto como uma pessoa que conquistou um grande objetivo, a ser admirado pelos outros, esse curso é perfeito para você. Clique no botão abaixo e garanta a sua vaga. E antes de terminar, eu quero te relembrar tudo que você vai ter acesso quando se inscrever no meu curso VIP hoje. O curso Inglês Winner VIP completo, com acesso vitalício, avaliado em R$ 2.497, mais o curso A Pronúncia Perfeita no valor de R$ 297, mais o curso A Memória Perfeita no valor de R$ 297, mais aulas ao vivo semanais para sempre no valor de R$ 1.987, o que seria um total de R$ 5.078 que você poderá acessar hoje por apenas 12 parcelas de somente R$ 109,80 ou um único investimento de apenas R$ 1.127 no seu cartão de crédito. A minha parte para ajudar você a conquistar esse sonho eu estou fazendo aqui. Agora só depende de você fazer a sua parte. Thanks for watching and I'll see you inside. Obrigado por assistir e eu te vejo lá dentro. Hi guys, my name is Roberta. I am 27 years old.
I am married, I have 2 kids, and I'm studying computer science. I live in Paliano, a tiny town in Ceará. I found English in a course on Facebook. It's about 3 years ago, and actually I didn't like English in the past. You can ask me why. I just wasn't able to understand how important it is to speak English. But fortunately, thanks to English Winner VIP course, I realized how useful it is. You know, study a new language and making new friends while I'm surfing on the internet. That's amazing. Now I can read about my idols, I can understand my favorite songs, and I am ready to practice and improve my listening, watching some movies on Netflix. Hey guys, how are you doing? I hope you are doing great. My name is Daniela. I'm 36 years old. I'm from Belo Horizonte, Minas Gerais. I'm married and I have 3 kids and 2 dogs. Today I'm here to talk to you a little bit about English Winner VIP course. This course has changed my life because before this course I was unable to speak English and now I'm here talking to you in English. Last year I went to London with my family and I was able to speak to different people from different countries and it was awesome. So I have to say thank you, Teacher Paulo. Thank you for all because you are the best teacher on YouTube and on Instagram. And your course is perfect for everyone because the platform is easy and clear. This course is perfect. Thank you for watching. Thank you for having me and see you. Bye. Pessoal, beleza? Bom, gente, o que eu posso dizer para vocês sobre o curso do Paulo Barros é que, pelo menos na minha opinião, é um dos melhores cursos que existe atualmente. Porque eu, pelo menos, toda vez que eu tentei ir numa escola presencial, e olha que foi umas 3 vezes, pra mim não dava certo, porque eu não conseguia acompanhar o ritmo. Eu achava que aquilo lá era muito lento, sabe? Uma vez por semana, isso, aquilo, professor... O jeito que eles falavam pra mim não funcionava. E a partir do momento que eu comecei a fazer o curso do Paulo, eu posso dizer que o meu inglês melhorou bastante, porque antigamente eu não conseguia assistir série nem legendado. Eu só conseguia assistir dublado, e hoje em dia eu consigo assistir legendado, tem vezes que eu nem uso mais legenda. E faz alguns meses que eu comecei a fazer o curso, e eu posso dizer que melhorou bastante o meu nível. Então, se você tem interesse em fazer o curso, pode ter certeza que vai valer muito a pena, é um dinheiro muito bem investido, até porque o valor que você vai pagar no curso do Paulo, você vai pagar, se fosse fazer um curso presencial, você vai pagar muito mais caro. Então, se você tem interesse, força de vontade, porque não basta ter interesse, tem que se esforçar. É um curso à distância. Então, se você tem interesse em fazer esse curso, vai fundo, cara. Vai fundo, que vale muito a pena. Eu tô fazendo e garanto. É um excelente curso. Boa sorte pra vocês e nos vemos lá dentro. Hello my friend, welcome back to another video. In this video I'm talking to you about Paulo Barros and English Winner. So my name is Arilson, I am 18 years old and I'm living in Cianorte, Paraná. Alright my friends? Então vamos começar a contar a história. Para começar, eu conheci o English Winner quando eu estava numa viagem de férias e de repente tinha 2 gringos comigo e eu não conseguia falar nada. Foi horrível. Aí eu percebi como o inglês era importante na minha vida e eu fui buscar saber. Pela internet, pelo Facebook, eu encontrei o site no YouTube, né, do Paulo Barros. Vi que era muito simples, né, de entender as coisas. Vi que na escola eu não tinha aprendido nem o verbo to be. E aí eu falei, cara, eu vou pagar o curso, vou fazer o curso VIP, né? E a primeira vez que eu vi evolução no meu inglês, desde que eu comecei a fazer, foi quando eu estava assistindo uma live do Hugh Jackman, né, o cara que faz o Wolverine. E eu estava entendendo o que ele estava falando, estava entendendo o que o cara que estava entrevistando ele estava falando e foi demais, foi demais. Então, o que eu recomendo para você é que vá buscar inglês agora, é muito útil e dá muita satisfação entender uma outra língua. E o porquê o English Winner? Por causa do método deles, cara. Eles trabalham com o método de aprendizado meio que no cotidiano, sabe? Eles te colocam em uma situação do dia a dia e te explicam como agir, falar, como é o nome das coisas.
Então, cara, é muito bom, vale a pena. Obrigado à equipe aí do Inglês Winner. Obrigado, Paulo Barros. Bye, bye. Hi, my name is Márcia Tadeia. I live in Rio de Janeiro. I'm 60 years old and I teach art at a public school. Meu sonho sempre foi viajar pelo mundo e para isso, claro, preciso do inglês. Fiquei procurando alguns cursos pela internet e descobri o Inglês Winner. Esse curso atendeu às minhas expectativas com relação à disponibilidade de tempo, de horário, a facilidade de pagamento, a disponibilidade dos materiais. E após pouco mais de 3 meses, esse curso superou as minhas expectativas. Eu consigo já escrever, me comunicar, ler em inglês, até de forma surpreendente, a ponto de eu programar uma viagem até o meio do ano para os Estados Unidos, primeiro país a conhecer, que é onde o meu filho está morando. Essa confiança, essa possibilidade foi me dada pela confiança que os professores nos transmitem, o estímulo que eles nos dão para exercitar, falar, perder o medo, a vergonha, que são dos maiores entraves para que eu pudesse desenvolver o meu inglês. Essa confiança foi fundamental no meu aprendizado, no meu desenvolvimento, a ponto de eu estar aqui fazendo esse vídeo para vocês. E isto acho que é o melhor resultado que alguém pode ter desse curso. Hello everyone, my name is Gabriel, I'm 17 years old and I live in Belo Horizonte, Minas Gerais. I am a student. Well, before the English Winners course, I was English class 1, but I didn't like this because there was the same boring contents, example perfect house or name of professions. So I needed a dynamic course in which I was the really interesting class and contents that caught my attention. I knew the course VIP through the English Winners channel on YouTube. What I more liked was my power to skip class that I already know the content and also to watch and listen in an hour, one thing that I could not do before in a classroom. My biggest difficulty is memorizing the vocabulary and expressions, but this course happened through the live online lessons and your videos, because it has dialogues, main vocabularies and grammar. Therefore, I recommend this course to all the people that have a dream to learn English, and for those who want comfort in the hour to study and the possibility to watch and listen in any place with an excellent teacher who has a method that makes you understand the subject easily. And all the stuff is awesome, very considerate. So sorry for any mistake in this video and thank you for watching this. Bye. Fly me to the moon and let me play among the stars. Hey everyone, what's going on? I'm Rafael Shoa, I'm 23 years old. I'm a medicine student and I live in Caruaru, Pernambuco, Brazil. So I have a dream. I wish make a postgraduate studies in other country like Canada or Israel. But a big obstacle I had to the realization of this dream was the luck I had with the universal language, the English, you know. So I don't have an excellent English yet. Hey, I'm still in the beginner level in the English Winner. Well, I don't have the eloquence of Martin Luther King. Also, I don't write like Shakespeare. But because the English Winner, I feel that I'm progressing and my dream is coming closer. Thanks so much, Paulo Barros and staff of English Winner.